Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para fazer a investigação, Uma inscrita nossa que pediu para fazer essa investigação. Ela era amiga desse rapaz. Ela falou para mim que o que aconteceu aqui foi muito triste, marcou muito a vida dela, porque ela era muito amiga dele. Ela era cabeleireiro e eles fizeram curso junto, Ela falou assim que ele era uma pessoa muito legal, uma pessoa muito conhecida na cidade, porque ele começou ali do nada, fez o curso e aprendeu, e ele ficou tão perfeito no corte de cabelo que muita gente procurava ele para cortar cabelo. E assim, gente, ele gostava de homens, Vou falar assim para vocês. E aí, muitas das vezes eles iam lá cortar o cabelo, e ele cantava os homens, outros ele pagava para sair com ele. E ela falou assim, eu sempre falava para ele, você não pode fazer isso, você não precisa disso. Ela falou para mim, que falava isso para ele, você não precisa disso, você é bem sucedido. Ela falou que tinha o salão dela, que ela também fez o curso, ela começou a trabalhar para as pessoas, para os outros, mas depois ela colocou o salão dela. Mas ela falou assim, eu não ganhava nem o mínimo do que ele ganhava. Ele cresceu muito, ele começou a fazer cortes diferentes, ele era assim, se dedicado, Ela falou assim, por mais que eu fosse dedicada, assim, eu tinha muita concorrência, e ele não, ele era muito procurado, por isso que ele se deu muito bem. Ele tinha um carro, como que é o nome do carro dele, amor? Esqueci. Eles falaram que era Gol, Um Gol, GTI, É um Gol GTI. Gol GTI, ele tinha um Gol GTI, não entendo muito bem de carro, Por isso estou perguntando pro Theo. E ele, era assim, muita gente tinha inveja dele, por ele crescer muito rápido, porque ele começou sozinho. Ele saiu de casa, assim, rapaz, porque os pais não aceitavam por ele ser gay, então eles não aceitavam de jeito nenhum, falou que dentro da casa deles eles não queriam, de maneira nenhuma. Então ele saiu de casa, fez esse curso, porque ele já trabalhava para as pessoas, de cabeleireiro assim, ajudante. E ele fez o curso, se aperfeiçoou ali trabalhando, resolveu abrir o salão dele, investiu nisso e cresceu muito. Muito procurado, não tinha horário, porque assim, você tinha que marcar para vários dias, porque na hora ele não podia. Então ele era muito procurado. Então ele tinha o apartamentinho dele, tinha as coisas dele e estava muito bem. Até que um dia ele desapareceu. Ele desapareceu na véspera do ano novo, na virada do ano novo. Ela falou assim que era acostumado assim, eles ligavam um para o outro se eles não estivessem junto, porque ela disse que sempre saía com ele. Eles iam para balada ou ia para tomar um chopp, essas coisas, um lanche. E na virada do ano novo ela passava com a família, Então ela ligava para ele para desejar feliz ano novo e ela disse que ligou e nada, ele não atendeu o telefone. Aí ela achou estranho, mas continuou lá onde ela estava com a família, E ele não deu mais sinal de vida. Desapareceu, porque assim, ela ficou 2 dias lá na casa dos parentes que ela viajou, e esses 2 dias que ela ficou, que ela foi véspera, passou ano novo e depois do ano novo, no outro dia que ela veio embora. Ela procurou ele, foi no apartamento dele, ninguém sabia dele, não sabia o que havia acontecido. Os apartamentos, gente, não era assim de andares, era aqueles apartamentos, ela falou assim que você chegava e era assim, no meio era garagem, ela falou, e os apartamentos eram em volta, assim. Então não tinha segurança, não tinha nada ali, as pessoas, é como se fosse alugado, mas esse apartamento era dele, eles vendeu assim os apartamentos ali, mas não os apartamentos um em cima do outro, E ela falou assim que achou estranho. Aí ela chegou, procurou ele, não achou, mas pensou assim, será que ele viajou? Será que quebrou o telefone,
não sabia o que estava acontecendo. Até ela descobrir que chegou a notícia que um homem que estava passando na curva aqui e desceu, né? Passavam de bicicleta aqui e sentiu um mau cheiro, sabe? E ele foi olhar para ver se era bicho morto, sabe? Essas coisas. E aí quando ele entrou, que ele viu o urubu comendo, ele viu assim, ó, só tava os pés e um pedaço assim da perna pro lado de fora da terra. Então os bichos estavam comendo, ele ficou muito assustado. E no tempo que aconteceu isso aqui não era canavial, era um matagal, assim. Mas não era matagal fechado, que eu não posso falar mata, entendeu? Era assim, como vira aquele colonhão, Tava em processo de, quando tá inventário, aí então deixaram o matagal tomar conta, sabe? Então tinha esse caminho e tudo sujo aqui, não era cana. Depois que legalizaram tudo, que aí arrendaram para cana, né? Mas não era, falou, que aqui era aquela colonhão, sujeira mesmo, assim, depois da plantação vai criando aquela sujeira, né? Aquele matagal. E aí quando entrou, que viu isso, levou um susto, né? E chamou as autoridades e eles vieram a descobrir que era esse rapaz, o cabeleireiro, que praticamente quase todo mundo conhecia da cidade. E ficaram muito assustados, porque uma pessoa que não fazia mal para ninguém, uma pessoa que trabalhava, né? Lutava com a vida, tinha lá as coisas dele, que o problema dele é que ele cantava às vezes, né? Os homens, mas quando queria algum que não estava muito afim, mas ele pagava e acabava saindo com ele, e veio acontecer isso. Aí descobriram, né? Porque o cara não pensou que poderia ter câmera das casas da onde saía o pessoal desse apartamento. E a última pessoa que foi vista com ele foi esse homem. É um homem casado, né? Então eles foram investigar e descobriram que foi esse homem que fez isso com ele. Essa moça falou para mim que este homem ficava com ele de vez em quando. Ele até pagava para ele ficar. Ele era um homem casado. Só que parece que eles foi se envolvendo bastante. Ele chegou até a dar uma moto para ele. Não chegou assim totalmente. Ele ajudou a pagar essa moto, entendeu? Deu a maioria assim do dinheiro, mais da metade, para que ele comprasse essa moto que ele tanto queria. E foram se envolvendo ali. Só que daí, quando pegaram ele, ele falou assim que ele fez isso com ele, porque ele fez isso com ele, gente, no apartamento, tá? E como o carro tinha garagem, o carro encostava lá dentro, então ele arrastou ele, depois que ele viu que tinha feito tudo isso, ele arrastou ele em cima do tapete, sabe? Do tapete da casa, enrolou e colocou dentro do próprio carro dele. Trouxe até esse local e fez isso, uma cova rasa, né? Então, acho que o que ele deu para ele cavar, ele cavou e colocou lá dentro. Ele voltou, guardou o carro na garagem, saiu como se nada tivesse acontecido, como se ele tivesse lá. Isso que foi estranho. E aí ele explicou que ele realmente estava ficando com ele. Ele teve que se explicar. Até a mulher dele não acreditou, passou dias e noites chorando quando descobriu isso. Ele disse que estava tudo bem, ele ficava de vez em quando com ele. E disse que na véspera do ano novo, ele deixou a família dele lá e falou que ia comprar umas bebidas. Só que ele foi até a casa dele, porque ele estava esperando ele. Ele falou que o confronto foi o quê? Que ele era o homem da história. Só que daí, gente, como explicar isso, amor? A vítima, queria que ele fosse a mulher. Acho que assim vocês vão entender melhor, né? Não posso ficar explicando essas coisas aqui. E nessa hora ele se revoltou e queria pegar ele na marra, ele se revoltou, passou a mão numa tesoura e perfurou
ele. E ele disse que quando viu que ele caiu e estava lá, ele bateu na cabeça dele. Nisso ele desmaiou. E ele enrolou ele nesse tapete, trouxe até esse local, fez isso. E diz ele que quando estava aqui ainda, ele estava vivo ainda, porque ele estava agonizando. Ele estava agonizando. Barulho, né, de... Não sei, gente. Tá tendo onça pra tudo quanto é lado agora. A gente tá difícil, eu não sei o que tá acontecendo. Chegamos até a escutar, né, o barulho, né? Assim, de onça. Eu já tô assustada, porque lá, até no bairro lá, em Rondônia, onde minha sogra mora, tava andando onça lá. E aí eles filmaram lá pegando a onça, né, amor? Inclusive o irmão do Theo tava lá. Fez um vídeo falando, pegou aí a onça. O irmão do Theo tava junto. E ele mora em Ji-Paraná. E ele filmou lá e mandou. Meu Deus do céu. Eles capturaram a onça, colocaram dentro de uma jaula lá. Então, e tava andando, gente, lá no bairro lá, viu? Não era dentro, no meio do mato, não. Então, o jeito que eu vi ela brava lá, eu nunca tinha visto daquele jeito. Eu falei, nossa, se pegar a gente, filho, não solta não. Escuta esse barulho assim, não sabe nem o que, mas você viu? Ele fez um barulho, sei lá, de tipo um rosnado. Ai, fiquei assustada agora. Vamos passar o K2, né? Gente, desculpa aí, acabou, mas a gente se perdeu porque a gente assusta, né? Quero ver não assustar. E eles que estavam agonizando ainda, e ele acabou de fazer isso com ele aqui. Quando ele viu que ele ia enterrar ele e ele ainda estava agonizando, ele terminou de fazer o serviço. Ele se arrependeu muito porque ele poderia ter ido embora, poderia ter evitado tudo isso. Ele voltou para casa e fez de conta que nada tinha acontecido, falou que tinha andado, não achava lugar aberto para comprar a bebida, falou um monte de coisa. Então ele tinha um álibi, só que o álibi dele, ele não contava que tinha uma câmera numa casa que conseguiu filmar as entradas e as saídas que entrava para esse lugar. E ela pediu assim, você podia ir lá, porque como ele fazia assim, muita coisa que a gente sabe que não era certo, né? Ficava com homens casados, que nem esse que era casado, então eu creio que ele está lá sofrendo. Mas por outro lado, ele era uma pessoa boa, você não tem como ir lá ajudar, eu não sei se você vai querer fazer isso, pelo que aconteceu. Eu falei, claro, é ser humano, é nosso irmão desencarnado, é um espírito precisando de ajuda e nós vamos lá sim, nós vamos passar o K2. Se der presença, a gente vai fazer assim um Spirit Box e oferecer ajuda, tá bom? E se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e a gente agradece de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal imensamente. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade, que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês. Vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o aparelho aqui, gente, vamos passar o K2. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo o respeito que nós estamos aqui. Por favor. Só que aqui, gente, tem também coelho. Né, amor? Tem coelho, essas coisas que anda. Mas é que a gente fica cismado, só isso, né? Por favor, a gente quer ajudar. Tem presença de espírito? Tem latido de cachorro até longe. Tem cachorro latindo também. O outro tá dando um sinalzinho bem... Aí, tá vendo? Ó,
Agora deu. Ah, meu Deus. Viu? Vamos pegar o Spirit Box, amor? Vamos. Já vamos iniciar. Vou pegar o seu aparelho e já começar. Com toda a licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós? Vanderlei. Vanderlei. Ela falou Ney, né? Que ele era conhecido como Ney na cidade. Era isso mesmo? Você era chamado de Ney? É. Então você realmente é o espírito do rapaz que foi encontrado sem vida aqui, neste local. Sou eu. Sou eu. Vou te chamar de Ney também, como você era acostumado, né? As pessoas chamarem você. Tá bom, Ney? Você foi encontrado aqui numa situação muito triste, né? Já sendo aí, até duro falar isso, né? Comido pelos bichos. E foi assim que encontraram o seu corpo aqui. E descobriram que fez isso com você. Foi o seu amante. Isso, esse mesmo, falou o nome dele. Aí você corta, tá, amor? Tá. Tem hora, gente, que a gente tem que cortar mesmo. Ontem mesmo acabou falando, né, amor? Teve que cortar, né? E o nome da moça. Um monte, então, até eu teve que... Não teve jeito. E hoje ele falou também, então... A gente vai cortar para não ter problema, tá? Nós estamos aqui mesmo para ajudar o espírito. E para entender o que aconteceu. Ele falou que fez isso com você, porque você queria outra coisa diferente com ele, e ele não aceitou, e você pegou ele na marra, e ele, para se defender, acabou pegando uma tesoura que estava perto e fez isso com você. Isso é verdade, Ney? Não. Não. Então, é mentira o que ele falou. A versão que ele deu, que fez isso com você, é mentira? É. Ô Ney, por que ele fez isso com você? Se você puder explicar para nós o porquê que ele fez isso, porque assim, foi a sua amiga que pediu para mim vir aqui, sua melhor amiga, para ajudar você. Então, ela também não acredita assim na versão dele, porque você não era um homem violento. Então, ela falou que ele jamais ia fazer isso. E se é mentira, se você puder falar para nós, se você quiser falar, é claro, a gente não vai, porque a gente sabe que a comunicação é de lá para cá. Você pode falar para nós? Dinheiro.
Você dava dinheiro para ele? Ela disse para mim que você pagou mais da metade da moto que ele tinha. Praticamente deu a moto para ele. Foi, viu? Foi ele que deu. E você dava dinheiro também para ele? Sim. E... Nossa. Mas se você dava dinheiro para ele, por que ele fez isso com você? Queria mais. Queria mais. Então, naquela noite... Ele queria mais dinheiro. E você... Você tinha dinheiro guardado? Que não fosse no banco. Você tinha dinheiro guardado com você? Ele tinha. Ele sabia que você tinha dinheiro? Você pode dizer para nós se ele sabia? Sim. Viu? Tem sabe, né? Ele sabia. Então, o que acontece? Ele sabia que ele tinha dinheiro e queria mais dinheiro. E você não queria dar o dinheiro para ele. Não. Não. Eu sinto muito pelo que aconteceu com você. Pelas escolhas erradas, né? A gente sabe que é difícil escolher uma pessoa assim. Ainda era casado. E ele não só... Ele se complicou também. Ele ficou numa situação, a mulher não quis mais ele, separou dele, né? Pelo fato dele ter traído ela. Ela falou que ele deveria ter separado dela, assumido que ele era. Mas não sei se ele ficava com você só por dinheiro. Viu? Ficava com ele só por dinheiro. Contou essa versão para dizer que era homem, que, né? E aí, para se sair dessa, mas ficou nessa versão, mas ele que fez isso, ele que né, provocou seu desencarne, foi preso, né? A mulher não quis nem visitar ele, Ela sumiu, pegou e saiu da casa e sumiu com os filhos. Tinha filhos, gente, ele tinha 3 filhos. Tinha, não tem, né? Não sei se ele tá vivo, como que ele tá. Porque tem muitos anos que isso aconteceu. Não sei se eu posso falar o ano, eu sei o ano, gente, mas eu não quero problema, sabe? Faz bastante tempo mesmo. Mas pelo fato de que eu não sei se esse homem está vivo, se ele pode ver esse vídeo, então por isso que eu não quero dar nome, nem o ano, para a gente não se complicar. O importante aqui é ajudar o espírito. Muita gente fala, não, Rô, se não for para você falar o ano também, eu não quero nem ouvir. Se não for para você não falar o nome da pessoa, então, eu vou sair do canal. Gente, é para minha segurança, é para a segurança da pessoa que está pedindo para mim fazer. O importante aqui é ajudar o espírito. E assim, às vezes a pessoa fala o nome e a gente não sabe quem é. Eu não sei quem é, né? Ela passou para mim todo esse relato para mim fazer a investigação. Então, a gente tem que tomar cuidado. Isso, a gente tem que tomar cuidado. Olha, como eu disse, o importante é ajudar você, só que a gente descobriu que é tudo mentira dele.
Infelizmente, né? Então, quando você estava com ele, você também sabia que era só por dinheiro? Só fala para nós, você sabia que ele ficava com você só por dinheiro ou você ficou sabendo só depois? Assim, desde quando você ficou com ele, você sabia que era só por dinheiro? Sim. Por isso que ele dava dinheiro. Você dava dinheiro por quê? Você amava ele? Né? Porque assim, não sei se isso acontece, assim, da pessoa ter que pagar porque ama essa pessoa, que é a pessoa do lado. Você amava ele? Eu amo. Infelizmente é assim, né? Às vezes a pessoa, não vou julgar, né? Às vezes a gente quer comentar, porque a gente fica triste com isso. É uma vida, é um irmão desencarnado, tá aqui sofrendo, né? Porque fez a escolha errada, infelizmente. Mas eu fico com muita dó. Desculpa, viu, Ney? Porque eu fico realmente com dó, com pena de Deus o livre. Você se arrepende das coisas erradas que você fez, sua escolha, tudo. Você se arrepende? Você está aqui por algum motivo. Seria esse o motivo de você Você pode falar para nós se esse é o motivo, né, de você ficar com pessoas casadas, ficar... Viu? É o motivo, porque assim, ela falou para mim que ele ficava com homens casados, né? Então, isso é duro, né? Ele não tinha uma pessoa certa. E você se arrepende. Muito importante se arrepender, tá bom? Para que eu possa te ajudar. E também pedir perdão. Para Deus. E você consegue perdoar o que ele fez com você? Ele e outras pessoas que fez algum mal para você, você consegue perdoar? Isso. Perdoar. Olha, você consegue ver o anjo, a mentora, que está aqui do nosso lado? São eles que vão encaminhar você, tá bom? Eu e o Theo vem para ajudar, só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e toda glória, tá bom? E... é um andado leve, eu acho que deve ser... Eu falei para você, acho que não dá nem para pegar aqui no microfone. Deve ser coelho. Né? Porque não tá um andado assim, né, amor? Quando tá muito pesado, assim, aquele andado grande, aí eu fico mais com medo, mas é um andado assim mais leve, né? Nós vamos pegar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, tá bom? Para que você possa seguir o seu caminho em paz. Vamos pegar a água e a vela para você. Nós que agradecemos. Segue seu caminho, Vanderlei. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Vanderlei. Tadinho, ele estava aqui sofrendo pelas escolhas erradas, pelas coisas erradas que fez, mas hoje ele vai para tratamento e nós vamos ajudar ele. Desculpa pela maneira de eu explicar, eu não sei explicar muito bem quando é um relato assim, porque são
crianças assistem, né? Então vocês sabem. Então eu fico meio perdida para conseguir explicar. Mas o importante, que nem eu falo, né? É ajudar o espírito. E eu fiquei feliz dele aceitar a ajuda. E nós vamos orar por ele. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Vanderlei, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar se o Vanderlei conseguiu fazer a passagem. Sim. Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês.